Abra sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 17. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 17. Na verdade, todo o capítulo, 3 dessa carta do apóstolo Paulo. A última carta que o apóstolo Paulo escreve. Ele já está nos últimos dias de vida dele. E essa é a última carta que ele escreve. Se fosse você, sabendo que iria escrever a última carta, o último recado para algumas pessoas, com certeza você iria se preocupar, você ia ter um cuidado muito grande com o que você iria escrever, com o que você iria dizer, porque você está consciente que é a sua última oportunidade. O que eu vou dizer para as pessoas, o que eu vou dizer para as pessoas que eu tenho ministrado, porque essa carta há de ser lida em todos os lugares, todas as igrejas, provavelmente. Então, é uma carta muito importante. E ele dirige essa carta a Timóteo, um dos seus filhos na fé, uma das pessoas que ele discipulou e que agora ia dar seguimento. Era um jovem, que iria seguir nas pisadas do apóstolo Paulo. E agora aplicar, de repente, tudo o que aprendeu. E o apóstolo Paulo tem um cuidado, tem uma palavra muito específica para esse rapaz, Timóteo, seu discípulo, uma pessoa que ele treinou durante os anos do seu ministério para que desse continuidade à obra. Veja que coisa importante, a gente estar treinando pessoas para que continue aquilo que a gente começou. Tem uma preocupação, e essa é uma necessidade, esse é um aspecto para o qual nossa igreja local está mais preocupada ultimamente. Nós precisamos de fato ir treinando pessoas, novas lideranças, para que possam ir assumindo alguns ministérios, que na caminhada vai necessitando de mais pessoas e assim dar seguimento ao trabalho, porque o trabalho não pare. Então, queria compartilhar com você algumas coisas aqui nesse capítulo. Nem vou falar sobre tudo que tem aqui, talvez algumas coisas hoje, talvez algumas coisas no próximo domingo, mas aquilo que eu entendo que é de suma importância, é vital para esse processo de treinamento, esse processo de você estar adequando, você estar capacitando pessoas para assumirem ministérios, para que de repente, na ausência de alguém, a gente não tenha que sair catando a laço alguém que possa... Está errado isso, não pode ser assim. Por isso o apóstolo Paulo trabalhou com esse homem, trabalhou com esse rapaz, não só ele, outros, que ele discipulou durante o seu ministério, e que quando ele partiu, ele deixou vários discípulos que deram seguimento ao trabalho. Então eu queria convidar você, nós vamos ler todo o capítulo. Você pode, não sei qual é a versão que o Edivaldo vai projetar, se é na Nova Almeida? Nova Almeida, beleza. Não? Nova Almeida, que é a minha que eu tenho aqui, então você pode acompanhar ali também. 2 Timóteo, então, capítulo 3, todo o capítulo. Mas você, Timóteo, precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos,
orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas, conseguem cativar mulherinhas tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Note que Paulo está escrevendo para a igreja. Ele não está falando de gente fora da igreja, ele está falando de gente que está frequentando a igreja. Gente da igreja. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pai, temos diante de nós Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente, nosso coração, para transmitir e receber essa palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse ano eu conheci um pastor da nossa igreja em Canoas, Rio Grande do Sul. E conversando com ele, trocando umas ideias, ele estava compartilhando de um projeto que há 7 anos a igreja local dele desenvolve, e que ele chamou de Caminhada Bíblica. Eles já estão na sétima caminhada, é o 7º ano de caminhada. E ele disse: olha, pastor, eu ainda vou fazer um relato das pessoas que começaram essa caminhada, pessoas não crentes, que sentiram também o desafio de fazer essa caminhada conosco e que hoje são membros da igreja, são pessoas convertidas, se converteram lendo a palavra de Deus, né? Nem vinham à igreja, mas recebiam em casa as indicações, né? Os resumos dos capítulos, enfim, e elas estão conosco. Além de pessoas da igreja, diz ele, que eu percebi que nesses 7 anos experimentaram um grande crescimento espiritual. Irmãos frios, irmãos que não se envolviam com muita coisa,
eles também foram, né, avivados através da leitura da palavra de Deus. Eu encorajo, dizer você a fazer isso na sua igreja também. Eu e você conhecemos muitos programas, sugestões. A Sociedade Bíblica do Brasil faz, divulga programas, calendários de leitura bíblica. Mas o que eu achei interessante no programa dele, que ele desenvolveu lá na igreja e pedi permissão para usar, é que além das indicações das leituras, ele coloca e dispõe para as pessoas um pequeno resumo de cada capítulo da Bíblia que foi lido naquele dia. E um pequeno vídeo também, uma palavra dele, e eu pensei que poderia ajudar também, que junto com as indicações das leituras, você também tivesse o áudio. Eu sei que algumas pessoas já acessam o áudio da Bíblia, mas que você recebesse, em MP3, não pesa nada no celular, você recebesse os textos, o áudio dos textos, para que você possa ir lendo e ao mesmo tempo ir ouvindo o texto proposto para aquele dia. Essa caminhada, irmãos, que nós vamos empreender, que já começamos, nós temos quase já 20 pessoas inscritas, estão participando. Nós mantivemos o nome, Caminhada Bíblica, e o objetivo não é maratona bíblica, Às vezes algumas sugestões vamos fazer uma maratona bíblica, de leitura da Bíblia, Não é maratona, é uma caminhada, cada um vai no seu passo, Cada um faz a leitura na hora que pode, no dia que pode. Durante a semana, cada dia você vai receber 2, 3 capítulos da Bíblia para ler, e sábado e domingo um pouquinho mais, para a gente poder fechar a leitura da Bíblia durante o ano todo. Então, é menos que 20 minutos por dia. Se você usar um recurso de ouvir ao mesmo tempo que ler, menos ainda, porque existe a possibilidade de você não se dispersar muito, porque o áudio está correndo, e você então não pode se distrair para se desligar ali da leitura. Então, eu creio, e é verdade, que quando a Bíblia fala, é Deus que fala. Quando você está lendo a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, não é isso? Quando a Bíblia fala, é Deus que está falando conosco. Por isso, quando você lê, o Espírito Santo de Deus, ele vem em seu socorro, e ele nos ajuda, ele nos testifica conosco de que aquilo que estamos lendo é realmente palavra de Deus, inspirada, inerrante, autoritativa, sobre nossas vidas e infalível. Então, essa leitura da palavra de Deus, assim, acompanhada de meditação, de oração, é uma das chamadas disciplinas espirituais. Deus proveu para nós algumas disciplinas espirituais, alguns meios de graça, assim chamado também, para que Ele possa nos sustentar, para que Ele possa nos conduzir, e a gente possa estar crescendo, e amadurecendo a nossa fé, e sendo sustentados, e não venhamos a nos desviar e nos afastar dessa fé. Um dos meios de graça é a leitura das Escrituras e a oração, é participar dos cultos comunitários, quando os irmãos estão juntos, e outros meios que Deus usa para sustentar e nos alimentar na nossa fé. Então, o desafio para nós esse ano é que você esteja separando um tempo. E você vai ter no seu celular o texto, você vai ter no seu celular o áudio. Então, em qualquer lugar, celular hoje é nosso companheiro inseparável, Assim como as máscaras, a gente tem sempre
está sempre andando com Ele, né? Então você vai conseguir, sim, em algum tempo, vai ser uma questão de disciplina, né? E todos nós temos que desenvolver algumas disciplinas, vai implicar em desenvolver esse hábito, se é que você não tem. Eu creio que há muitos crentes que não têm o hábito de ler as Escrituras. Eles leem um devocional, mas a Bíblia não, a Escritura não. Eles têm um livrinho lá, uma meditação, que tem um versículo bíblico, mas a leitura da Bíblia, né, assim, com o objetivo de ler a palavra, esperando que o Espírito Santo, buscando que o Espírito Santo fale ao seu coração através da palavra, poucos crentes, eu não creio que são muitos não, poucos crentes fazem isso. A maioria usa devocionais, né, que é a coisa mastigada de outro, né, que não é seu, que não é fruto da sua reflexão, que não é fruto da sua leitura. E o desafio para nós é lermos as Escrituras e crer e buscar do Espírito Santo, né, uma direção para que Ele esteja falando ao nosso coração. Então, separa um tempo em que você possa ter a sua privacidade de alguma forma assegurada, né? E vai ser um tempo seu com Deus em oração, lendo a palavra de Deus. Isso é vital para nós. Irmãos, Jesus é para mim e para você exemplo disso também, né? Eu e você sabemos como Jesus conhecia as Escrituras, né? E ele conhecia as Escrituras porque ele lia as Escrituras, ele estudava as Escrituras. Ele veio de um lar onde os pais, né, o ajudaram, os pais incentivaram, porque isso era a prática, né, do judeu. Aos 13 anos, o menino judeu conhecia o Velho Testamento de trás para frente, de frente para trás, né? Quando ele fazia o seu bar mitzvah, ele conhecia as Escrituras já aos 13 anos. E não só os meninos, mas as meninas também, que eram meninas, né, que levavam Deus a sério. Por isso você ouve Maria, aos 12 anos, falando as coisas que ela fala lá no chamado Magnificat, né? Quando Maria recebe a visita do anjo, e as coisas que ela fala ali, aos 12 anos de idade, eu queria ver uma adolescente falar, né? Orar daquele jeito, que revela um profundo conhecimento das Escrituras, um profundo conhecimento de Deus. Então, você sabe que Jesus, ele precisava estar com Deus, né? Ele mesmo, durante o ministério dele, várias vezes vai dizer, o filho não pode fazer nada de si mesmo sem antes ver o pai fazer, né? O filho não pode falar nada que antes não tenha ouvido o pai falar, não tenha recebido do pai. Então, o fato de estar com Deus era vital, prioritário na vida de Jesus. E quando, irmãos, nós passamos tempo com Deus, essa intimidade faz com que nós, como pessoas, começamos a ficar mais parecidos com Deus, né? A intimidade com Deus faz com que eu e você comecemos a ficar mais parecidos com Deus. Quanto mais intimidade, quanto mais tempo com Deus, nós vamos corresponder melhor à imagem e semelhança de Deus que nós fomos criados para expressar. Mas que o pecado, de alguma forma não, de uma forma total, né, tem impedido ou impede até que nós sejamos alcançados pela graça de Deus de manifestar essa imagem e essa semelhança de Deus. Mas a partir da conversão, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e começa em mim e em você uma obra que é chamada nas Escrituras, né, e pela teologia, de santificação. Quando eu e você vamos ficando cada vez mais parecidos com a pessoa de Deus, vamos no nosso relacionamento, na nossa vida, expressando valores que são aqueles valores que são de Deus, né? Que é a bondade, a misericórdia, o amor, não é isso, o domínio próprio, tudo isso são frutos de Deus, são coisas que fazem parte do caráter de Deus e que
Deus, pelo seu Espírito Santo, quer repartir comigo e com você. A gente não tem isso. A gente não tem esse amor. A gente não tem essa paciência. A gente não tem esse domínio próprio. E até desculpa a falta disso, dizendo, eu sou assim mesmo. Se alguém quiser conviver comigo, tem que me aceitar assim. Duro, hein? Porque esse não é a intenção de Deus. Nós somos assim, é verdade, mas pela convivência com Deus, o trato de Deus conosco, do Espírito Santo de Deus conosco, vai manifestando os frutos do caráter de Deus, que é bondade, que é, o contrário de tudo que a gente leu aqui. Né? E que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, a coisa é complicada, né? Mas quando nós temos tempo com Deus, com a sua palavra, nós começamos a adquirir essa sabedoria para os momentos mais difíceis, né, pelos quais nós temos que passar. Quando nós passamos tempo com Deus, com a sua palavra, o Espírito Santo começa a fazer de nós pessoas mais parecidas com o Senhor. E esse processo, como eu disse, nós chamamos de santificação. Quando nós estamos diante de Deus, ou nós estamos diante dele, ou estamos diante de outra coisa, de alguma outra coisa. Né? É impossível você estar na presença tanto de Deus, quanto daquilo que não é de Deus. Ou você está na presença de um ou de outro. Né? Quanto tempo nós passamos diante das mídias sociais? Quanto tempo? Quem é que está alimentando você? Quem é que está fazendo a sua cabeça? A sua alma está sendo nutrida? Tá, mas com que tipo de comida? Quando nós passamos tempo com Deus, a sua palavra, nós também afastamos o desespero, a desesperança vai saindo, a ansiedade, a preocupação, porque Ele envia o seu socorro, Ele assegura a sua presença comigo, a sua provisão, o seu conforto, o seu consolo. Quando nós passamos tempo com Deus e com a sua palavra, a gente tira os olhos da gente mesmo e começa a olhar mais para as outras pessoas. Por isso o desafio para ser uma igreja sensível, para ser um crente sensível às necessidades dos outros, precisa de passar tempo com Deus, porque não é próprio da gente. Quanto mais tempo temos, mais nós queremos segurar para nós. Isso é verdade. Todas as instituições que trabalham com socorro a necessitados, eu já conheço algumas, converso com líderes de algumas, e eles sempre dizem para mim, pastor, quem mais contribui não são os ricos. Quem mais contribui não são os que têm mais, são os que têm menos. O Daí está num evento, num conselho que trata de ação social. Né? Se você perguntar para ele quais são as igrejas que mais contribuem para esse conselho, eu certeza, ele vai dizer, não são as igrejas ricas. Em termos de valores, são as igrejas, os crentes. E eu não estou fazendo juízo de valor aqui, irmãos. Jesus viu isso nos dias do seu ministério. Ele ficou um dia na porta do templo, observando as pessoas ofertarem. E você acha que mudou muita coisa de lá para cá? O ser humano continua esse mesmo ser humano egoísta aqui, que Paulo, acabei de ler a descrição para você. Ele vendo as pessoas depositarem as suas ofertas ali, ele disse, olha, essa pobre viúva deu mais do que todos esses ricaços aí deram. Mas isso, irmãos, é resultado de intimidade com Deus, é resultado de comunhão com Deus, onde a gente começa a aprender, a gente começa a ver o testemunho de que se não for o Senhor suprindo nossas necessidades, o nosso braço não consegue.
Por isso a palavra de Deus vai dizer, olha, cuidado, cuidado, não vá dizer a força do meu braço me conquista as coisas. Cuidado! Porque não é por aí. Cuidado! Para não entrar num ativismo sem fim, e você agora não vai ter nem tempo para mim, nem para os meus irmãos, porque você tem força no braço e você quer retirar tudo que o seu braço possa dar. Mas é para você. Mas quando você passa tempo com Deus, você vai aprendendo que Deus, Ele é a nossa provisão. E você pode confiar nisso. Você começa a tirar os olhos de você mesmo e você começa a servir e ser um instrumento para abençoar aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, e você passa a ter um coração generoso para repartir, assim como Jesus fez. Quando passamos tempo com Deus e com a sua palavra, nós não ficamos remoendo o sofrimento, nós não ficamos, vestindo a mortalha da vítima. Quando você passa tempo com Deus, nós somos levados à intercessão, a olhar para as outras pessoas, a tirar os olhos do nosso sofrimento, da nossa dor, ao invés de ficar se vitimando. Sabe do que eu estou falando? E isso muda, irmãos, a nossa história, isso muda o nosso pensamento, Irmãos crentes que só sabem reclamar, você pergunta para ele, como é que vai, meu irmão? Mais ou menos. O crente diz assim, olha, não vai tudo bem, mas está tudo bem. Tenho minhas lutas mesmo, mas graças a Deus, eu estou animado. Graças a Deus eu tenho olhado e visto Deus cuidando de mim, dando-me vitória para mim, para minha família. Vai tudo bem, sim, pela fé. Mas isso só acontece quando você tem tempo com Deus, quando você passa tempo com a palavra de Deus. Você começa a aprender, você começa a ver isso. E Deus vai ensinando você, vai quebrando esse orgulho, vai quebrando esse espírito de vítima. Que muitas vezes é tão fácil a gente incorporar, vestir essa roupa de vítima. Olha como estão me perseguindo, olha como estão me abandonando, ninguém olha para mim. Irmãos, quanto maior o nosso tempo com Deus, mais experimentamos da sua graça, da sua misericórdia, mais Ele derrama sobre nós a sua alegria e a sua paz, porque Ele disse, a minha alegria, a minha paz eu dou. Não é o mundo que dá, não é as conquistas, não é... Você está esperando fora de Deus algo que só Deus pode dar para você. Você está achando que só aquele relacionamento pode fazer de você uma pessoa feliz, mas é Deus que nos faz pessoas felizes, alegres, em paz. Não são os relacionamentos. Pelo contrário, os relacionamentos às vezes são desafios. Mas na relação com Deus, na intimidade com Deus e a sua palavra, Ele derrama a sua paz, Ele derrama a sua alegria sobre nós. O mundo em que nós vivemos, irmãos, ele vai fazer de tudo para impedir que você passe tempo com Deus. E não só o mundo, mas a sua própria carnalidade, o seu próprio eu, egoísta, pecaminoso. Você diz, vou passar tempo com Deus, esse tempo eu podia estar ganhando dinheiro. Eu não vou deixar meu trabalho mais cedo não, para estar com eles irmãos. Não, se eu ficar aqui, vou ganhar mais dinheiro. Vou pegar mais serviço. É dia de culto, não, mas apareceu um extra, vou ganhar um dinheirinho. Que loucura.
Que loucura! Você trocar algo de valor eterno por uns trocados. Em nome de Jesus, não faça isso. Não deixe que isso domine o seu coração. Ame os seus irmãos, dê prioridade para estar com os seus irmãos, com a sua família, com os seus filhos. Não troque a comunhão deles por uns trocados. A mais no fim do mês. Porque é isso que você vai ver ao seu redor. É isso que Paulo diz para Timóteo, diz: Timóteo, olha a situação do mundo onde você está, onde nós estamos, onde eu e você estamos, porque as coisas não mudaram. Presta atenção, Timóteo. Você precisa saber disso, você precisa ter consciência disso, é isso que ele fala no verso 1, né? Timóteo, você precisa saber disso, eu tenho que relembrar você, eu tenho que repetir isso para você, porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, inimigos do bem, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, aparência de gente crente, mas negando o poder dessa piedade. Fique longe destes. Fica longe, Timóteo, não deixa essa gente contaminar você, não deixa a gente influenciar você, porque quanto mais tempo você passar do lado dessa gente, vendo essa gente, ouvindo essa gente, você vai acabar sendo influenciado por essa gente. Aí você não sai de frente da televisão desse tipo de gente falando para você lá o tempo todo. E não é só uma não, você compõe uma no quarto, uma na sala, uma na cozinha, meu Deus! Um tempo atrás eu fui comprar uma televisão, eu disse: Lúcio, vamos comprar uma televisão bem pequenininha, a menor que tiver. E vamos colocar num lugar onde a gente tem que ficar olhando para ela o tempo todo. Porque é essa gente que está falando lá. Entre esses se encontram, verso 6, os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulherinhas tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas para todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo, nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, sai de um relacionamento errado, cai no outro, sai desse outro, cai no outro. E ele cita nomes. E Paulo, esse é corajoso. Do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. E lá em outras cartas ele vai citar nomes. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Ele não está falando de qualquer gente, não. Falando de gente de fé, de gente piedosa. Do mesmo modo, diz ele, mas estes não irão longe, verso 9, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu a insensatez desses dois aí. E como resolver isso, irmãos? Como lidar com um contexto desse tipo?
Paulo vai dizer com todas as letras para Timóteo: Timóteo, você quer sobreviver? Você quer ter um ministério bem sucedido, uma vida cristã bem sucedida? Foge. Foge dessa gente, porque tais pessoas são péssimos conselheiros. Perca teu tempo ouvindo essa gente. Péssimas amizades. A influência deles não é boa, Timóteo. Foge. E em seguida ele vai dizer para Timóteo, verso 10: mas você, Timóteo, está no caminho certo, porque você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, as minhas privações, os quais tive de enfrentar Antioquia, Icônio, nessas igrejas de Antioquia, de Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Se Ele me livrou, vai livrar você também. Mas fica firme. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente, verso 12, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Não tem outra alternativa, Timóteo. Vivendo nesse mundo, não tem outra alternativa. Mas saiba que os perversos, os impostores, esses que têm aparência, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, essa, como eu disse, é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Você está vendo, Timóteo, são anos de convivência. Paulo já está idoso aqui. São anos, Timóteo, que estamos andando juntos. E você tem acompanhado isso tudo. Mas saiba de uma coisa: todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não vai ser diferente com você. O que você tem visto em mim vai acontecer com você também. Mas, verso 14: permaneça firme, permaneça naquilo que você aprendeu e que você acredita e que você tem aceitado de todo o coração, que essa herança vem lá da sua infância, que você conhece a palavra de Deus, as sagradas letras, que essas sim podem torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, a fim de que você, Timóteo, a fim de que nós aqui, cada um de vocês também possamos ser perfeitamente habilitados para toda boa obra. Timóteo tão somente tinha que perseverar na fé, não se intimidar, não abandonar, não negar, não relegar a palavra de Deus. Por isso o capítulo 4, verso 1, ele segue: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, Timóteo, peço a você com insistência. Olha a palavra que ele usa. Peço a você com insistência, prega essa palavra, insta com as pessoas, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, mas pregue, ensine, mostra os valores do reino de Deus, mostra os valores da igreja a qual você está servindo. Muitos de nós, irmãos, não conhecemos os valores da igreja nas quais nós servimos, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso nós encontramos muitas coisas aqui que não tem nada a ver com a Igreja Presbiteriana do Brasil, com a Igreja Presbiteriana, com a Igreja Reformada.
Porque vamos vivendo e fazendo as coisas, quebrando todas as regras, todos os princípios que são estabelecidos pela nossa igreja. Vamos lá para o guio das sociedades internas, violamos tudo que está lá. Tudo não vou dizer, mas uma boa parte, coisas importantes que estão lá, a gente vai dando um jeitinho. Nós somos crentes em Jesus e servimos a Jesus dentro de uma igreja que acreditamos é uma igreja fiel às Escrituras. É uma igreja que quer nos ajudar. É uma igreja que rejeita qualquer ensino, qualquer prática que possa representar carnalidade, o homem, doutrina humana, mas que seja fiel, que nos ajude realmente a servir o Senhor. Mas para esses ministérios funcionarem e serem uma bênção para nós, é isso que Paulo está dizendo a Timóteo: pega essa palavra, estuda essa palavra, vê se há espaço para fazer isso que está sendo feito. E muda, corrija. Pois virá tempo, diz ele, que virá, e vai vir tempo, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, vão se entregar a fábulas. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério, porque é isso que você está sendo chamado a fazer. Que Deus nos ajude, irmãos. Vou seguir domingo que vem falando mais algumas coisas que eu acho importante serem ditas aqui, que tem a ver com as Escrituras. Porque Paulo diz aqui, somente as Escrituras podem nos tornar sábios. É só as Escrituras que podem nos tornar sábios. Nós temos que retornar para as Escrituras. Às vezes, nas nossas reuniões, o livro que a gente menos abre é as Escrituras. E tem uns outros que a gente abre bastante, consulta bastante. Mas as Escrituras, a gente não está muito preocupado com elas. Está mais preocupada com as normas da instituição. Mas elas precisam ser regadas, elas precisam ser banhadas com a Escritura.